Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Sou o professor Rogério de Souza e esta é a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical sobre o tema Deus e seus filhos no livro de Gênesis. A primeira personagem que nós iremos estudar é Lúcifer. Deus e Lúcifer. Na parte introdutória nós lemos: ninguém imaginaria que Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, se tornaria o mais temível inimigo dos filhos de Deus. Sua história está envolvida em mistérios, mas as Escrituras não deixam de revelar a sua existência, suas obras e o seu destino. Estudar sobre Lúcifer é importante para os alunos da Escola Bíblica Dominical, pois as suas obras más devem ser denunciadas e os cristãos precisam estar atentos para não o imitar e satisfazer a sua vontade em estabelecer um reino permanente de pessoas inimigas de Deus. Iniciamos o nosso trimestre abordando a existencialidade de Lúcifer. Este ser angélico é apresentado pelas Escrituras Sagradas não no detalhe, mas o apresentam. Não deixa de falar dele. Começa aqui no livro de Gênesis e termina no livro do Apocalipse. A gente percebe que é uma serpente rastejante, sempre presente por trás das cortinas, nos bastidores, se insinuando e levando a humanidade a pecar gravemente contra Deus. Devemos iniciar por ele para obedecermos a ordem cronológica dos fatos. Antes de falarmos de Adão, Eva e os demais personagens, precisamos compreender como é que se deu o relacionamento entre Deus e Lúcifer. Primeiro, nós iniciamos falando sobre a sua criação. Lúcifer, ele foi criado por Deus juntamente com os demais anjos e fazia parte de uma casta celestial chamada em Jó 38, 4 a 7 e Isaías 14, 5 de filhos da alva, que em hebraico nós pronunciamos Hillel ben Shahar. O Hillel ben Shahar, que genericamente recebe o nome de filhos de Deus, Ne Elohim, formava uma casta de anjos cantores. Acontece que Deus, antes de criar a Terra do jeito que nós a conhecemos hoje e organizar o cosmos, ele criou os anjos. Os criou em castas. Temos a casta dos querubins, dos serafins, o arcanjo Miguel, os anjos. Deus os distribuiu em principados, potestades, dominadores, tronos, ou seja, 8 castas de anjos. Aconselho você, que é um aficionado no estudo das Escrituras, a acessar a nossa playlist sobre angelologia, aqui mesmo, no canal Conhecimento de Fronteira. Ali existe uma vasta playlist, muitos vídeos, só para falarmos sobre a casta dos anjos. Aconselho você chegar lá. Bom, Deus criou, antes de organizar o cosmos, antes de organizar a Terra, Deus criou as castas de anjos. Entre elas, a casta dos anjos chamados de Bnei Elohim, os filhos de Deus, ou os filhos da alva. Uma casta de anjos cantores, e diz o livro de Jó, que juntamente eles cantavam enquanto Deus ia adornando o mundo, organizando a sua criação. Porque o livro de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus, começando com o teto, e depois Deus criou a terra. Os céus foram criados e parece para nós que já ficaram prontos. Mas a terra Deus veio organizando. Então, o livro de Jó diz que enquanto Deus organizava, os anjos cantavam. Entre eles estava um que o livro de Ezequiel vai chamar de o querubim ungido. Esse querubim ungido, historicamente, é conhecido como Satanás, ou Beelzebul, diabo, demônio, príncipe das trevas, serpente do paraíso, o dragão de 7 cabeças. Mas no começo não era assim. Ele era
participante de uma caça de anjos chamados de filhos da alva, que testemunharam a criação, a organização do cosmos, do mundo, da Terra. Bom, diz o livro de Jó que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam enquanto Deus fundava a terra. Isto nos mostra Lúcifer como um ser angélico, que em seu primeiro estado vivia em plena comunhão com os demais filhos de Deus. Ele não foi criado rebelde. Muito pelo contrário, ele foi criado com a natureza bondosa, assim como os demais anjos de Deus também. Assim que Deus organizou o mundo, estabeleceu as castas de anjos para morarem em lugares determinados. Preste bem atenção. Existe um estudo que nós fazemos em teologia chamado de a ordem da criação. O que é a ordem da criação? É Deus organizando o mundo que ele criou. E Deus criou 7 mundos diferentes. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os 7 mundos que Deus criou, há uma playlist no canal Conhecimento de Fronteira chamado Cosmologia Bíblica. Acesse e ali você encontrará mundo por mundo. Deus criou 7 mundos e depois ele foi alocando as suas castas de anjos para morar nestas camadas, nestes mundos. A ordem da criação é Deus estabelecendo a morada dos anjos. Anjos que morariam no segundo céu, no primeiro céu, na terra. Anjos que tomariam conta do submundo, da natureza, das árvores, dos mares. Enfim, os anjos estariam morando em lugares especificados por Deus, lugares de morada. Para Lúcifer, Deus o colocou para tomar conta do Éden. O que é o Éden? Éden é a gigantesca região que fica lá no oriente do planeta Terra. Éden é a região. No Éden, Deus plantou um jardim. Veja que nós chamamos de Jardim do Éden. Por quê? Porque o Éden é a gigantesca região e dentro do Éden, um jardim. Este era um jardim que ele tinha vários ambientes. E no ambiente que Deus colocou Lúcifer, era um ambiente onde haviam pedras preciosas que resplandeciam fulgurosamente pela presença de Lúcifer. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que as pedras elas fogueavam-se na presença dele. O livro de Ezequiel o chama de querubim ungido. Além de ser um querubim, Deus ainda o ungiu para que ele permanecesse no Éden. As Escrituras dizem que o Éden é o jardim de Deus. De toda a criação, havia um lugar predileto onde Deus gostava de se relacionar com todos os seres que ele havia criado. Este lugar era o Éden. Por isso, o Lúcifer foi nomeado e ungido para tomar conta do recanto das delícias de Deus. A Bíblia diz que ele foi estabelecido ali e foi ungido para isso. Acontece que algo aconteceu dentro do coração de Lúcifer. Esse algo é enigmático. Nós não temos como precisar aquilo que aconteceu, saber exatamente o que foi que aconteceu. Nós temos algumas referências, como a referência de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Você pode ler aí e nos acompanhar na revista da Escola Bíblica Dominical, que está escrito: em dado momento dos séculos antigos, o coração de Lúcifer encheu-se de orgulho e de violência. Isaías 14:13 revela que ele dizia no seu próprio coração: subirei aos céus, acima das mais altas estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isto é, o orgulho tomou conta dele. Não sabemos quanto tempo se passou em que Lúcifer estava no jardim do Éden. O fato é
que em determinado momento da antiguidade, o coração dele começou a olhar acima das mais altas patentes de estrelas que existiam. Mesmo porque o Éden onde Lúcifer estava era na terra, no chão. O Éden sempre foi na terra. Não se fala de um Éden celestial. Sempre se fala de um Éden terrestre. Inclusive, o livro de Gênesis fala que existem 4 rios que rodeavam o Éden, banhavam o Éden. Dos 4, 2 nós conhecemos. Fala do Eufrates e fala do Tigre. Aqui no meio está a Mesopotâmia. Aqui embaixo está o Iraque, o Irã, aonde nós temos o Golfo Pérsico. Se você for para o mapa mundi, vai descobrir que há uma localização geográfica terrena para o Éden. E por isso, Lúcifer, ele intentou uma outra ideia. Ele queria ir acima das nuvens. Muito mais. Ele queria subir para outros lugares. Lembre-se, acabei de dizer, quando Deus criou os anjos, eles observaram Deus planificando a terra, adornando a terra. Mas Deus criou 7 mundos e depois estabeleceu as ordens angelicais, cada um para tomar conta de um lugar determinado. Existiam anjos que foram colocados no segundo céu, próximo do trono de Deus. Outros que ficam no primeiro céu, como guardiães da atmosfera terrestre. Mas existem os anjos que a ordem deles é na terra. É o lugar de morada natural deles. Podem até acessar as altas esferas da dignidade de Deus, como nos revela o livro de Gênesis, na visão da escada de Jacó. Jacó teve um sonho, e no seu sonho havia uma escada. Essa escada ia da terra até o topo dos céus. E os anjos tinham que subir pela escada, fazer a sua prestação de contas e a sua adoração ao Senhor, e depois descerem novamente para o seu lugar de habitação, que era a terra. Lúcifer foi criado por Deus e estabelecido como um guardião do Éden na terra, mas ele dizia no seu coração que ele queria assumir uma outra estatura, um outro lugar de habitação. E isto é pecado. Judas, o irmão do Senhor Jesus, apóstolo de Cristo, disse que o pecado dos anjos é justamente não querer continuar morando onde Deus determinou que eles ficassem. Não guardaram seu lugar de habitação. O livro de Isaías diz que o Lúcifer queria fazer isso também, subir aos céus, acima das mais altas estrelas de Deus e ficar por lá mesmo. Mas aí, Ezequiel, capítulo 28, diz o seguinte: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecados. Observe bem, o pecado de Lúcifer aconteceu no coração. E não houve um agente tentador, alguém que o estimulasse. O pecado nasceu nele, com ele. Caso você queira aprofundar o seu conhecimento sobre a doutrina do pecado, no canal Conhecimento de Fronteira há uma playlist chamada Armatiologia. Ali você vai encontrar dezenas de aulas que falam sobre o pecado, inclusive o pecado de Lúcifer. São as 2 últimas aulas, a parte A e a parte B. Te aconselho a acessar essa playlist no canal Conhecimento de Fronteira do YouTube e ali ouvir as aulas. Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal e a opressão ele não pode contemplar. Assim que a iniquidade surgiu no coração de Lúcifer, diz Ezequiel 28,14, que o Senhor fez sair do meio dele um fogo que o consumiu e o tornou em cinza sobre a terra. Isso quer dizer que Lúcifer perdeu a sua glória natural e se tornou adversário dos filhos de Deus. Assim que Deus, de longe, observou que a estrela da manhã, Lúcifer, o querubim ungido, estava envolvido por uma névoa de iniquidade no coração,
Diz a Bíblia, um fogo saiu de dentro dele e o consumiu. Ele não conseguiu consumar o seu ato de rebelião de subir até o outro mundo onde Deus estava. Bem, o enigma continua porque o Apocalipse capítulo 12 diz que há uma batalha dos céus. O diabo conseguiu arregimentar uma terça parte de anjos para se unir na rebelião contra os céus. Acontece que ele não consegue passar do primeiro céu. Mais uma vez, acesse a nossa playlist Cosmologia Bíblica, onde nós falamos sobre o primeiro céu e a batalha espiritual que está se travando, porque ele tenta invadir o segundo céu, mas o arcanjo Miguel, junto com 2/3 de anjos, fazem resistência e o diabo não consegue invadir. Ele é obrigado a vaguear pela terra, como diz o livro de Jó. Qual foi a condenação de Lúcifer? Uma vez banido da sua morada no Éden, diz o livro de Jó que Lúcifer não foi mais tratado como um filho de Deus, e sim como Satanás, um ser errante que anda vagueando pela terra, dando voltas de um lado para o outro, invejando a bênção do Senhor no restante da criação. Agora que ele não é mais o querubim ungido, agora que ele é o adversário dos filhos de Deus, não tem morada própria. O livro de Jó diz que Lúcifer anda vagueando de um lado para o outro. É um espírito errante, um espírito vagabundo. Não tem morada certa. E o detalhe é que a terra não foi criada para ser dominada por ele. Portanto, não é uma morada natural. Ele é um invasor. E qualquer ser humano com a autoridade do nome de Jesus pode repreendê-lo e mandá-lo embora. Ele não tem como ficar, porque Jesus deu autoridade contra o diabo. Aqui você vai continuar lendo, tá bem? Maiores detalhes serão dados pelo seu professor de escola bíblica dominical, porque a intenção dos nossos vídeos não é sermos exaustivos, muito pelo contrário, é dar um suporte pedagógico. O texto de Jó 1,7 mostra que Satanás penetrou em uma das reuniões do Filho de Deus. Leia aí na sua revista e elabore as suas perguntas. Faça as perguntas para o seu professor, que está em contato direto conosco através do nosso grupo de estudos no WhatsApp, pelo número 011 99947 4330. Faça suas perguntas aos seus professores e os seus professores também fazem perguntas a nós. Mas você também pode entrar para o nosso grupo. Pretendemos que seja um gigantesco grupo de escola bíblica dominical da Associação dos Teólogos de Fronteira e que ao final desse trimestre você possa receber o seu certificado de conclusão desta matéria. Deus e seus filhos no livro de Gênesis. O tópico de número 5 fala sobre as estratégias que o diabo continua utilizando para poder rastejar sobre a terra. Depois que ele caiu, foi banido do Éden, restou vaguear de um lado para o outro. Mas ele viu quando Deus colocou Adão e Eva para morar no jardim. Numa daquelas oportunidades, ele serpenteou no Éden e induziu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual havia uma proibição, não poderia comer. Qual que é a estratégia do diabo? Sempre é incitar a dúvida dos seres humanos no caráter de Deus. Você está participando de um curso da Escola Bíblica Dominical que é um nível teológico. O que eu quero dizer com você? Quero dizer que nós vamos manter o nosso relacionamento com Deus sempre por fé. A partir do momento em que nós começamos a duvidar do caráter santo de Deus, do caráter íntegro de Deus, da sua retidão, da sua vontade, da sua bondade, da sua benignidade, é um sinal de que o diabo está por perto. Ele sibilava entre os dentes, fazendo Eva duvidar do caráter de Deus. É preciso estar atento às ciladas do diabo, que sempre leva os filhos de Deus a dúvidas contra a verdade do Senhor. Nós não vamos ampliar aqui para falar sobre a tentação agora,
porque nas próximas aulas nós vamos estudar sobre Adão, Eva, Caim, Abel e as demais pessoas. Vamos sempre perceber o diabo agindo por detrás em muitas situações. O fato, no tópico de número 6, converse com seu professor. Falamos sobre a sua derrota. Passados 4.000 anos desde a queda do homem, Jesus veio ao mundo e deu cumprimento à profecia de Gênesis 3,15, nascendo de mulher e encarnando como homem. Paulo nos diz que o Filho de Deus triunfou na cruz e despojou os principados e potestades, os expondo publicamente ao desprezo. Bom, o diabo ele rastejou por mais de 4.000 anos, desde o Éden até o Calvário. Podemos dizer que ele conseguiu aumentar a sua hegemonia sobre homens e sobre 1/3 dos anjos. Mas quando Cristo veio ao mundo, ele foi derrotado. Tentou Jesus, mas sempre perdeu nas suas tentações. No momento da crucificação, diz o Salmo 22, os demônios do inferno eram como touros de Bazã, rodeando a cruz de Cristo. Mas Paulo diz na carta aos Colossenses, isso nada adiantou, porque Jesus triunfou sobre eles na cruz. Os despojou. Eles não têm mais poder, não têm mais autoridade. A autoridade agora está no nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe a sua autoridade para poder lutar contra o diabo. E não somente lutar, mas vencê-lo. E vencê-lo no seu próprio campo de batalha. Mas nós não vamos minimizar a situação e dizer é fácil, é simples e dá para ser feito de qualquer maneira. Na verdade, ele é uma cobra rastejante. Quando percebe que ele está perdendo terreno, ele apela covardemente. A Bíblia diz que ele tem por costume picar o calcanhar, ou seja, injeta o seu veneno em um ponto fraco do ser humano, um ponto que nós não estamos muito atentos. Aquilo que a gente sempre mantém de vigilância é difícil de atacar, mas naquilo que a gente fica um pouco desatento é por onde ele vem. No entanto, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós que vamos esmagar, é o próprio Deus que pegará a nossa sandália e ele apertará o nosso pé sobre a cabeça do diabo. Até que isso aconteça, diz a Bíblia, devemos resistir firmes na fé, repreendendo sempre em nome do Senhor Jesus. Espero em Deus que você possa dar continuidade aos seus estudos da Escola Bíblica Dominical, porque a próxima lição nós iremos falar sobre Deus e Adão. Lembre-se, é um suporte pedagógico. A nossa intenção é que você tenha um melhor aproveitamento, porque no final do trimestre haverá uma avaliação com 13 questões. Se você alcançar a resposta de 13 corretamente, receberá o seu certificado diamante. Também deve participar de todas as aulas. E como que nós vamos saber? A sua participação clicando e dando o seu ok, o seu like. Vamos saber que você está presente. Inscreva-se no canal Conhecimento de Fronteira. Marque a sua presença. Divulgue este projeto. Muita gente gostaria de ir para a Escola Bíblica Dominical física de suas igrejas, mas não podem, por causa do horário, por causa das ocupações, mas agora você tem a oportunidade de participar na sua casa, na sua sala, ou montar um grupo de estudos próximo de você, na sua garagem ou na sua pequena igreja, na sua pequena comunidade. Que a graça do Senhor esteja contigo. Caso você venha participar de 75% das nossas aulas, receberá o certificado ouro. E se participar de 50% das nossas aulas, receberá o certificado prata. Entre em contato com o seu professor e ele te dará maiores informações. Paz seja contigo, em nome de Jesus.